agradecer aí por ter aceitado o convite do nosso coletivo, né, para estar participando desse programa, dessa atividade tão importante que a gente realiza já há alguns anos aqui no nosso território aqui do Jaraguá. E, e é muito bom trazer tipo várias temáticas, né, várias pessoas, vários indígenas, né, para contarem um pouquinho dos seus trabalhos, das suas atividades, para os nossos seguidores também, né? E a gente fica muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, né? Primeiramente, eu gostaria que você então se apresentasse, fizesse isso, né? Se apresentasse, dissesse quem você é, da onde você vem e a sua formação também. Beleza. Bom, então, eu me chamo Marina Mayuruna Vadik, sou da etnia Matsesa, aqui do Vale do Javari. E meu povo é conhecido também como Mayuruna, inclusive eu uso meu sobrenome, né, Mayuruna. E a gente vive na fronteira com Peru e Colômbia, né, mais assim próximo do Peru. E aí nós também temos os Matsés peruanos, né, e os Matsés do Brasil. Então tem essa divisão aí pelo Rio Javari. E também eu sou formada em pedagogia, sou pedagoga e atualmente eu estou morando aqui em Manaus. Vim fazer cursinho, né? Que agora eu estou querendo me adentrar para o ramo da saúde com relação à medicina, né? Então, estou aí buscando ferramentas, meios de estudo para eu poder passar em medicina ano que vem ou esse ano. E aí tô nessa luta desde o ano passado. Esse ano foi o que eu tirei para me dedicar realmente. Sou professora de reforço, dou aula de reforço aqui em Manaus. E é isso, atualmente eu estou fazendo esse trabalho, né, de reforço e assim a minha relação com o meu povo, né, eu mantenho assim com meus pais, meu diálogo. Nós conversamos sempre sobre questões sociais, sobre direitos indígenas, sobre responsabilidade do cidadão indígena, né? Com relação aos direitos, né? Com relação à terra. E, enfim, é um pouco de mim, né? Um pouco, e eu vou explicar um pouco mais para vocês no decorrer da discussão e também com relação às perguntas, né? Que vão ser direcionadas a mim. E eu espero contribuir muito também. Obrigada, viu, Thiago, pelo convite. É sempre bom poder partilhar de saberes nossos, né? E os nossos desafios quanto contemporaneidade, né? Os nossos principais desafios na educação escolar indígena e também no meio social, né? Na área urbana, nas universidades. É sempre bom contribuir dessa forma e esclarecer um pouco a sociedade do que a gente enfrenta, né? E do quanto a gente precisa, né? Com relação ao apoio, a ser ouvido, né? Então, eu agradeço muito você por abrir esse espaço também. A gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigado pela apresentação. Vou apresentar o nosso parceiro aqui também, o Jonathan, né? Que ele é do nosso coletivo também. E ele vai participar da live com a gente aqui. Salve, Joe, boa noite. Salve, salve favelas, salve aldeias. Acabou que o pede licença para chegar. É uma satisfação aí participar. Espero que a gente possa ter uma conversa bacana aí em torno desse assunto que é super importante, né? E na minha concepção como educador é essencial trazer a forma da educação indígena, né? Para o nosso dia a dia aqui da cidade do Juruá, do não indígena. Legal, Joe. Joe, vou passar a palavra para você, abrir a pergunta se você já tiver uma preparadinha aí em seguida. Mas antes eu queria explicar também para a Mari, né, um pouquinho sobre o circuito clandestino, né? Que é um evento que originalmente ele acontece presencial, né? Ele é presencial aqui no nosso território. E por conta da pandemia, né, desde o ano passado a gente teve que se adaptar. A gente não deixou de fazer, a gente não queria deixar ficar parado sem fazer. Então a gente encontrou aqui nos meios digitais, né, por meio do Instagram, uma forma de dar sequência a essa nossa programação. E foi tão bom quanto presencial, porque a gente conseguiu trazer outros convidados, né? A gente
tecnicamente a gente trazia convidados da própria aldeia Jaraguá, né, dos Guarani. E dessa vez a gente conseguiu abrir para mais pessoas, né, de todos os outros cantos do Brasil, né, como você, por exemplo, né, que aceitou o nosso convite. E isso foi muito bom também, que os nossos seguidores puderam conhecer um pouquinho a mais de outros povos, né, de outras lideranças, de outros indígenas também, de outros lugares do Brasil. E é uma temática que a gente traz sempre em agosto, né, por causa do agosto indígena. E a gente traz sempre essa bandeira do Jaraguá e Guarani, né? Que é uma bandeira que a gente levanta aqui também. A gente é um coletivo do Jaraguá, né? A gente mora pertinho da terra indígena do Jaraguá, né? Dos Guarani. E, inclusive, no nosso coletivo tem uma liderança que faz parte, que é a Sônia Aramirim, né? Guarani. E é isso, né? O circuito clandestino é isso. A gente passeia por vários espaços culturais aqui no nosso território. Não sei se tem agora. Voltou? Voltou? Voltou. 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 E o circuito clandestino, então, ele passeia por vários espaços culturais do nosso território, levando essa temática, né? E, então, John, você tem alguma pergunta já para direcionar para ela? Eu tenho. Dá para me ouvir legal? O áudio Dá. tá tranquilo? Tá, beleza. Eu tenho uma, no caso mandaram pra gente, né? A Laís, ela é estudante de biologia, licenciatura, e ela teve uma dúvida. E aí seria mais cunho particular mesmo, né, da Marina, com a experiência que ela tem. Como o ensino decolonial pode se fazer presente na educação básica, até mesmo de uma forma interdisciplinar, diante dos modelos, né, acadêmicos que a gente vê aí, né, nas escolas, assim, como que esse ensino pode ajudar, né, na decolonização? Muito bom. Muito bom. Eu vou responder agora ou depois? Pode respondendo já, por favor. Já? Uhum. Tá. Então, Laís, eu leio bastante, né? E assim, é exatamente sobre isso, e eu já ia abordar essa questão, porque eu particularmente eu aprendi numa escola que não era indígena, né? E então todo o meu processo foi esse processo assim, enfrentar preconceito, enfrentar. E em nenhum momento, eu acho que da minha formação, né, na escola, um professor se manifestou em querer se adentrar mais ou para saber mais da minha cultura, da cultura de diversos colegas meus de outras etnias que estudavam comigo. A gente não conseguia perceber o interesse, né, do professor. E aí eu estava pensando que no período imperial, no período colonial, né, que os nossos bisavós e que os nossos tataravós enfrentaram, foi um período de muito conflito, diferente do que é hoje, né? Eles tiveram que passar por muitos desafios, por muito sofrimento. E hoje, olhando para a nossa sociedade, a gente tem mais de 3.208 escolas construídas indígenas, né? E aí eu pego assim, que eu assumo assim, essa responsabilidade, porque na época a nossa língua, praticamente as nossas línguas, né, indígenas, elas foram extintas e eram proibidas de serem faladas. E hoje a gente tem essa ferramenta e essa conquista, né, de poder ter escola nas nossas aldeias, de poder ter professores formados nas nossas aldeias com a nossa língua, né? E aí a gente tem uma ferramenta muito importante que é a responsabilidade nossa agora de poder, né, ensinar aquilo que a gente queria tanto que fosse ensinado, que é o que a gente vem lutando, que é a educação diferenciada. Na questão da escola, aqui na cidade, por exemplo, ainda precisa ser muito trabalhado essa questão de se colocar no lugar do indígena, de pensar e de refletir nesse processo histórico que foi, né, de luta, né, de sangue, e aí a gente não pode viver apenas só do passado, mas a gente precisa lembrar o quanto o nosso povo originário sofreu
para poder ter escola hoje, para poder estar ocupando outros lugares. Então, vocês conseguem perceber o quanto a educação escolar indígena avançou e continua avançando e precisa ser avançada a partir de nós, né? A juventude, nós, novos educadores, que já têm um pensamento mais abrangente, vamos dizer assim, do que aquilo que era tradicional, do que aquilo que só era ensinado nos livros. Hoje a gente precisa vivenciar, a gente precisa estar em contato com as aldeias, né? Ao invés de só eu vou pesquisar sobre tal povo. Não, por que não? Eu preciso vivenciar, né? Eu não preciso apenas só Trazer o pesquisar. povo para falar, né? Trazer o próprio Exato. povo. Ou então levar, né, você ir até lá. Inclusive, eu não sei se eu consegui responder a pergunta da Laís, ou se eu fugi, mas se eu fugir, vocês podem retomar também. E aí, ó, eu visitei a aldeia Guarani, uma realidade muito diferente do que a do Vale do Javari, porque eu não entendia muito bem a luta dos Guarani quando eu fui conhecer lá dentro os desafios que era do povo Guarani. Para nós aqui no Vale do Javari, a gente enfrentava muito questão de madeireiros mais madeireiros e caçadores, né? E enquanto que lá no Jaraguá, ele era mais questão do único pedaço de terra que eles tinham e a gente com a imensidão de terra aqui que tem, entendeu? Então eu vi o povo Guarani, eu me coloquei no lugar do povo Guarani, então eu abracei tanto a causa que eu acho que foi uma dessas manifestações, até hoje eu lembro, 2011, 11 de novembro de 2011, de 2015, eu participei do primeiro manifesto, né, da manifestação com os Guarani, porque eu me comovi de fato e eu não sabia dessa luta indígena, porque eu estava aqui no interior, né? E eu vivendo no meu mundo, mas eu não sabia da realidade do meu parente, né? Dos Guarani lá em São Paulo. Então são contextos e são desafios diferentes que a gente enfrenta. Assim também é dentro da escola, né? A gente enfrenta hoje em dia essa questão de desconstruir aquilo que foi ensinado para a gente, né? Com relação ao ensino escolar. Então, eu estou aprendendo como indígena a desconstruir tudo aquilo que eu aprendi na escola, que não era uma escola indígena, né? E eu estou passando isso para os meus alunos agora, né? E eu passo isso para os pais dos meus alunos agora. Então, esse é o diálogo, né? Eu acho que é um caminho para se seguir, com relação à desconstrução desses valores que foram... Valores não, mas desses ensinamentos que foram colocados para a gente na escola. Legal. Tiago, posso pegar um gancho aqui? Claro, por favor. Desculpa, eu não consigo virar a câmera aqui, Mariana, porque eu não sei o que acontece. Quando entrou agora, o recurso não aparece. Eu estou tentando apertar tudo que é jeito, mas não está rolando. Mas está rolando o áudio, né? Tá ótimo. O áudio tá ótimo. Então, complementando um pouco um gancho, na verdade, sobre essa pergunta muito importante aí. Valeu, Joe, valeu, Laísa, né, que trouxe esse tema. Se esse processo da descolonização, de inserir mais os povos originários no currículo escolar, passa pelo lance da língua. E a gente estava conversando sobre isso, né, Tiago? Se for falar de língua indígena, tem muitas línguas indígenas. Então, o que a gente faz? A gente pega uma e coloca no currículo escolar, ou a gente coloca no currículo escolar uma língua indígena que está mais próxima daquela escola. Um exemplo nosso, do Jaraguá. Tem 6 aldeias guaranis, então as escolas do entorno do território vão aprender o Guarani. As escolas do entorno onde você está vão aprender a língua nativa daí. Se é dessa maneira, ou é de uma maneira que coloca uma língua, escolhe uma língua indígena e coloca no currículo. Como que a gente trabalha? Se passa pela língua realmente essa descolonização, né? A gente aprender realmente a língua desde a base. Como por exemplo, foi feito numa cidade, no município de Minas Gerais, se não me engano foi Ladainha, acho que o município de Ladainha, onde vivem os povos Machacali, né? E o município aderiu, né, trouxe
a língua Machacali para dentro de uma escola não indígena, né? Então, só para complementar aí para a Marina responder. Sim. Eu não sei quem foi que falou agora. Quem foi que falou agora? Foi O Sandro. Santos? Sandro. Desculpa, Sandro. Pois é. Então, vai nessa linha. Vai nessa linha da gente aprender ou de inserir as línguas que estão próximas de nós. Porque se eu coloco apenas uma língua indígena para todo mundo falar, é igual fazer como português, né? Eu dou o português para todo mundo, é obrigado todo mundo a falar, porque é a língua, né, brasileira. Então, se eu obrigar pela lei uma língua, todo mundo aprender uma língua só, eu vou estar excluindo todas as outras, né? Então, se a gente briga por essa diversidade, para a inclusão dessa diversidade linguística indígena, aí a gente tem que abranger, né, esse espaço e começar a brigar pelas políticas que envolvem a língua de cada povo, né? Por exemplo, eu tenho aqui, vou dar um exemplo aqui do Vale do Javari. O Vale do Javari, a gente tem os Matis, o Marubo e Culina, nós somos do mesmo, e o Corubo, que é o povo isolado, nós temos o mesmo tronco linguístico, que é o tronco linguístico pano. Apenas a etnia Canamari, que é catuquina, que é uma língua que a gente... mas eu consigo dialogar, ter uma conversa com o Matiz, né? A gente tem uma língua muito parecida, com escritas poucas, assim, diferença, né? X, CH. Então, é a inclusão de todas. Na minha perspectiva, assim, e eu aderia, né? Eu consigo, assim, ver o país incluindo todas as línguas, né? É claro, o Estado com aquela língua que é mais próxima, né? Que se identifica mais próximo dos povos ali. E lá, por exemplo, em Tabatinga, no Alto Solimões, tem o Chicuna, que é um povo bem grande, né? Que é um povo bem grande. E eles estão brigando para isso, para que o município reconheça a língua deles lá. Se é que já não conquistaram, né, esse direito. Então é isso, viu, Sandro? Obrigado. Legal. Então, o pensamento vem com o nosso diálogo que a gente tem aqui, né, entre as favelas e as aldeias, que é um contexto aqui totalmente louco, né, da cidade invadir as aldeias e não tem como a gente chegar e falar, não, vai acabar, não vai ser mais assim, não, vai continuar do mesmo jeito. A gente tem que encontrar uma maneira de saber lidar com isso e descolonizar em tudo, né? O ensino, o jeito que a gente conversa e muitas outras coisas, né? O jeito que a gente respeita o próximo. Então, sair do individualismo e entrar realmente num pensamento coletivo, né? Exato. E até porque também a gente está nessa reflexão de que a gente precisa minimizar, né? Minimizar o máximo possível essa questão de não falar. Porque quanto menos a língua indígena você fala, mais você se distancia do seu povo, né? Então, eu tenho essa visão de quanto menos eu falar a minha língua, mais eu vou me distanciar da minha cultura, da minha identidade, porque o que me diferencia do outro povo? Além da pintura, além do grafismo, além do artesanato, principalmente é a língua, né? Então, se eu quiser manter a minha língua, se eu quiser fazer com que a minha língua perpetue ultrapasse anos e milhares de anos mais para frente, eu preciso falar, né? Eu preciso ensinar, eu preciso escrever, eu preciso cantar na minha língua. Hoje eu tenho muito assim, orgulho das minhas colegas indígenas que se tornaram cantoras e cantam na língua indígena, né? E hoje em dia pessoas gostam das músicas. Aí o MC, o MC Guarani, eu não sei se ele é de São Paulo, um que tá lançando... acho que um clipe com...
Ele. Economia. Eu sigo ele nesse aqui. Olha, quem um dia já pensou que ia ter um rapper indígena, ou vários outros, né? Então são coisas assim que a gente... E isso tudo na língua. E eu acho o máximo isso, né? Pessoas não entendem. A gente não falava o inglês antes, mas aí a gente precisou aprender o inglês. E por que então a gente não falava indígena, não pode aprender o indígena? Então são esses espaços que a gente precisa também estar refletindo, né? Vamos fazer oficina de língua Matsés, vamos fazer oficina de língua Guarani, né? E abrir para aqueles que querem aprender. Então, assim eu vou estar fortalecendo a língua e estar fortalecendo aquele povo, né? A não se envergonhar mais daquilo que a gente chama de... Por causa do preconceito, a gente não fala a língua, né? Então, ao invés da gente se reprimir, a gente vai e fala, né? Sem vergonha nenhuma, vai com toda a força. E se a gente vê que o outro quer aprender, a gente vai ensinar, entendeu? Muito bom, muito bom. Marina, eu queria te perguntar, trazer essa questão da oralidade e da escrita, porque são dois métodos, né? Por um lado, uma tradição, vou dizer assim, que eu acho que é melhor, que é na questão indígena, e por outro lado, é a metodologia do não indígena, que é da escrita, e dos povos indígenas, que é da oralidade. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para as pessoas entenderem essa questão da oralidade, da importância da oralidade dentro de uma comunidade indígena e dessa questão também, que eu acho que é tão profunda, de que todo o território, todo o espaço é um espaço de aprendizado e de conhecimento a todo momento na aldeia. Né? Então, você está com um ancião, com o mais velho, aprendendo, ele está te passando, transmitindo conhecimento. Né? Então, essa questão da oralidade e a escrita, como que elas se conversam, como elas se relacionam e qual a importância de se preservar a oralidade, né? Esse processo da oralidade na educação escolar indígena e, de uma certa forma, também se agregar, né? Trabalhar com a escrita também. Sim. Então, esse processo eu nem sei dizer se é processo, mas assim, a questão da oralidade, né? A fala. Eu sempre falei, pai, eu quero que o senhor me conte histórias dos meus tataravós, dos meus bisavós, e de como foi o processo de contato dos Matsés com os não indígenas, né? E essa era a minha curiosidade. Só que eu, pelo fato de ser mulher, na minha cultura, assim, meu pai não me dava muita bola, né? Eu falei, meu filho, ele me contava uma coisa, mas nunca terminava de contar a história de fato. Ele me contava poucas coisas assim, E aí eu falo, pai, eu preciso saber, sabe? Eu quero conhecer, eu quero saber um pouco da minha história, da história do Senhor, porque quando alguém me perguntar, eu sempre vou saber responder da maneira mais clara possível, né? E aí meu pai sempre fugia, né? E na minha família, nós somos 4 mulheres e um único homem, né? E aí essa questão da oralidade, eu expliquei para o meu pai, eu preciso aprender na língua, porque daqui uns anos, eu espero que o senhor viva muito mais tempo, porque eu ainda quero aprender muito com o senhor. Porque os meus avós já faleceram, né? Então eu tenho meu pai e minha mãe. Eles, né, são bem... a minha mãe, ela muito de ir na roça, de plantar e tudo. E aí eu expliquei para ele que se ele não me contasse, eu não ia saber. Eu não ia saber contar para os meus filhos ou daqui uns anos para os meus netos essa mesma história que ele me contou, né? E aí, a partir desse momento, o meu pai falou, olha, filha, o papai vai contar para você, mas a gente tem que... Eu quero contar para você quando a gente estiver no momento mais nosso, da nossa família, e no momento que a gente não tiver curiosidade, assim. Por exemplo, você está me fazendo várias perguntas. Eu não consigo te contar quando você me pergunta. Eu preciso sentar e te contar. Eu preciso te contar sem você me perguntar. Porque é eu que quero contar para você.
né? Aí, assim, aquilo me deixou pensativa, né? Aí, mas eu não sei quando o senhor vai ter tempo para me contar. E aí ele falou assim, calma, filho. Aí eu liguei para ele, né? E aí ele fez como fala? Um áudio enorme, só contando todo o processo, né? Todo o processo. E eu tenho esse áudio agora comigo, né? Esse arquivado. Para mim, então, sempre quando eu vou fazer esse processo de reflexão, sempre quando eu preciso e que, assim, que eu preciso voltar, né? Para as raízes, para minha ancestralidade, eu vou lá e retomo aquilo que meu pai contou. Então, essa é a importância, né? Porque cara, o que que vai ser da gente? Eu não vou saber explicar como que minha mãe tirava tucum, né? Daqui uns anos. Mas eu vou saber explicar porque eu ia com a minha mãe tirar tucum. Então tem muitas coisas assim, por exemplo, na nossa cultura eu digo matsés, porque deve ser diferente nas outras, né? Eu particularmente fazia muita coisa com a minha mãe. Então minha mãe é que me contava. Então, quando eu viajava para as aldeias, as amigas mais velhas, né, da minha avó, elas me chamavam no canto e falavam, olha, me contava a história da minha mãe, me contaram como que os meus pais se conheceram, como que eles eram quando eles eram jovens. Então, tudo isso eu fui saber quando eu ia às aldeias, né, visitar os meus tios, e aí elas me pegavam. E aí, assim, aquele toque, né, no cabelo, o contato com a fogueira, uma rede estendida. Então, todo esse diálogo a partir da oralidade é muito significativo, é muito forte, assim, né? Quando a gente... E, Tiago, era uma reflexão que eu estava fazendo, que quanto você mais se distancia dessa sua realidade, mais difícil é para você abrir o olhar de outras pessoas. Que nem eu volto a dizer que a vivência faz essa transformação com você, entendeu? É a vivência. E a oralidade está nisso também, né? Você ouvir, nossa, isso eu aprendi isso, eu escutei isso, e agora isso está me fazendo pensar, isso está me fazendo refletir, né? E aí, com relação à escrita, que é uma coisa mais nova para a gente, de associar, por exemplo, eu estava numa escola fazendo orientação pedagógica e aí tinha os alunos, né? Numa aldeia. E aí o professor, ele começou a ensinar. Eu fiquei lá observando. Ele começou a ensinar, ensinou na língua. E aí quando tinha algumas coisas que eram do português, ele falou, isso aqui no português é assim, né? Isso aqui você vai utilizar quando você for na cidade. Aqui você só vai falar a língua materna, né? E aí teve outros momentos que o professor, ele levava o pajé, levava o cacique para dar aula, né? Para dar aula na escola. Isso na aldeia. E lá as crianças começavam a perguntar e na língua. Então, para você, como tá tudo junto, né? Escrita, oralidade. Então, eles começavam os alunos mais velhos, que estavam no quarto, quinto ano, eles escreviam, né? Agora, as crianças, elas sentavam ali na roda e escutavam. Elas só escutavam, entendeu? E aí, quando o cacique ia embora, que elas perguntavam para os professores. Mas é muito fantástico que tem uma cena assim. É só para dizer para vocês como que é diferente, né? Aqui, ali em São Paulo, eu fiz estágio, dei aula também para uma turma de primeiro ano. E lá eles falaram assim, professor, eu posso ir ao banheiro? Posso ir ao banheiro? Aí eu falei, não, pode, né? E aí quando... Eu achei muito incrível, porque quando um pedia, né? Aí todos pediam, né? Aí essa mesma coisa aconteceu, mas na aldeia. Eu tava na aldeia e aí tava muito quente, tava um dia bem quente. A escola era de madeira e tinha uma cobertura que realmente ficava bem quente, não era de palha. E aí um aluno, né, falou assim,
professor, falou na língua, claro. Eu posso ir tomar um banho ali e voltar? E era tudo pequenininho, assim, bem pequenininho. Eu posso ir tomar um banho e voltar? Aí o professor falou, não, pode, vai lá, vai tomar banho. E eu sei que todos os alunos, eles tiraram a farda da escola, né? Que o município, a prefeitura mandava. Tiravam a farda da escola e iam todos pelados pro rio. Tudo pequeno. E aí falei, ó, vocês vão lá, mas vocês retornam. E incrível como eles foram tomar o banho deles e voltaram para estudar de volta. Então, para você ver como que é. Não é desregrado, são combinados básicos, mas que são diferentes, entendeu? Então, quando um pediu para tomar um banho, todos pediram porque também estavam precisando, né? Então, eu achei tão fantástico aquilo. Isso porque eu vivi, né? Eu venho da aldeia, mas assim, eu não tive esse contato com o meu professor na escola indígena. Mas aquilo, sim, foi incrível para mim. Que são essas experiências pedagógicas que fazem a gente ter um olhar diferente. Por isso que eu volto e retorno a dizer. Convivência, vivência. Ó, se você quer saber mais da cultura indígena, vai lá na aldeia. Vai vivenciar, entendeu? Vai vivenciar. Você sabe muito bem disso, né? Eu acho muito fantástico quando você se empenhou para ajudar o povo Guarani aí, quanto eles gostam de você, viu, Thiago? Parabéns também. Legal, muito bom, muito bom. Muito bom relato, né? Essas diferenças, né, que elas existem e elas precisam ser respeitadas e entendidas e compreendidas, né, no sistema educacional também. Muito bom. Joe, você tem mais alguma pergunta aí? Tenho. Várias. Ó, bora. Felizmente o tempo não dá, mas tem assim, pegando um pouco no gancho, né, que eu havia feito. Essa é uma pergunta particular minha, pegando o gancho da pergunta inicial da Laís, mas também entra na questão que o Sandro falou, nessa questão, né, de utilizar, adaptar, introduzir, não sei qual a melhor palavra para isso, mas a maneira indígena de educar, essa que você falou, né, acabou de citar um exemplo, como esse modelo de ensinar indígena, nos modelos da escola, né, não indígena, pode ser uma das formas de fazer esse ensino descolonial, né? E também nessa questão, você acha que essa forma indígena, né, de que a aldeia faz o ensinamento, né, educa a criança como um todo, né, a todo momento, você acha que essa forma de ensino indígena pode ajudar na questão da aproximação das famílias e da comunidade, né, em torno da comunidade para a escola, para atividades políticas da escola, em si, esse crescimento como um todo? Não sei se ficou muito bem elaborada a pergunta, mas... Eu vou complementar um pouquinho, posso? Pode. Manda. É que, Deve. complementando com o Joe, essa pergunta do Joe, do lance do modo da didática, vamos dizer assim, indígena e da didática do não indígena, das escolas. Eu acho que passa por um processo, a gente não deve pensar primeiro, pensando na escola do não indígena, pensar diretamente no aluno, essa didática. Eu acho que tem que passar pelos professores. Se eles não entender o que é isso, não vai adiantar nada. Por experiência própria, pelas vivências que eu tenho com a jornada étnica-racial, que nem existe mais na Secretaria de Cultura de São Paulo, que eles fizeram um trabalho para valer a lei de ensinamento indígena, ensinamento afro-brasileiro dentro das escolas, porque os professores têm preconceito com isso. Então, Mané, se você acha que esse processo passa primeiro pelos professores. Com certeza. É isso aí. Esse processo deve passar principalmente pelos professores. Mas aí a gente enfrenta esse desafio, né? Que é o preconceito. Tem professores aí que detestam tema indígena, tem professores que detestam tema afro, tem professores aí que nem querem saber nenhum nem de outro, né? E que só aplicam porque tá no currículo e porque é obrigatório. Então, tem pessoas que realmente não vão fazer a diferença, professores, né? Professores não vão fazer a diferença, não,
E se o professor pensa dessa forma, dificilmente o aluno vai mudar, né, a visão dele. Porque na escola a gente aprende ouvindo e aprende quando o professor ensina também, né? Então, se o professor não ensina esse tipo de pauta, esse tipo de questão com relação à educação, não vai adiantar mesmo, não. Tá? Eu sou bem sincera e bem realista com relação a isso. Então, realmente, essa reflexão tem que passar primeiro pelo professor, e o professor tem que entender, ele tem que interiorizar isso nele, né? E dizer, não, de fato, isso aqui, essa discussão sobre educação escolar indígena, sobre a cultura indígena é importante, os meus alunos têm que saber, e eu vou ver a melhor forma deles entenderem esse processo da história indígena, né, do que eles enfrentaram e do que eles precisam hoje, né, do que eles precisam avançar hoje, né, com relação a nossas lutas aí, que vocês já conhecem. E é isso, né? Agora, com relação à pergunta do... Esqueci de novo o nome. Dele aqui, Caboclo. Do Como? Joe Jonathan. Caboclo. Do Jonathan. Do Jonathan. Então, a realidade dos indígenas, né, da escola, desse exemplo que eu acabei de dar para vocês, essa seria uma educação diferenciada, de fato. Só que a gente vive num contexto social, né, que ela não permite isso, porque as políticas são diferentes, né? As políticas são diferentes. E, por exemplo, a gente briga, os indígenas, né? Os professores, eles brigam para ter uma educação diferenciada, mas mais por questão do nosso costume, da nossa cultura, do nosso calendário, que não é o mesmo, né? Do MEC ou das escolas, quando vão construir o projeto político-pedagógico. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, seria muito difícil você tentar aproximar a realidade dos seus alunos, né, dos alunos da cidade, com a realidade indígena. Seria difícil? Seria. Mas seria um passo que daria, não, esse é o primeiro passo, então vamos começar com isso. Então, tudo que você fizer vai ter que passar mais ou menos por uma experimentação, vamos dizer. Eu vou ter que fazer para eu poder ver o resultado. Se eu ver que o resultado deu negativo ou deu um resultado positivo, eu vou continuar e vou tentar aperfeiçoar. Mas se eu ver que não deu, vou tentar outros métodos, outras didáticas, outros modos de ensinar o meu aluno a chegar mais próximo da realidade do aluno indígena, né? Mas aí, professor, a gente sabe que o contexto do indígena econômico e social é diferente do aluno que está na cidade, né? Então, mas eu não sei, assim, eu não sei, mas eu posso jogar essa pergunta para você, assim, como que você, assim, faria, por exemplo, se você quisesse aproximar os seus alunos da realidade indígena? Como que você faria, né? Eu não sei se essa pergunta que você fez te respondeu, se eu respondi essa pergunta para você, ou você ficou com mais dúvida, porque... Não, respondeu completamente. E é bom surgir algumas dúvidas, que as dúvidas nos movimentam, né? E só complementando um pouco, é isso muito que o Sandro bate, que tem que iniciar, tem que fazer, né? Dando certo ou errado, a gente tem que dar um passo e caminhar, né? Nessa questão da aproximação do aluno, acredito que vale muito trazer certas associações, né, para o aluno se apropriar, né? Às vezes a vivência do aluno da favela há certas particularidades, mas também tem certas questões que dá para igualar com a vivência indígena, e aí trazer isso para
vivência e para o cotidiano dele, né, para que seja significativo e aí traga essa curiosidade, né, e talvez ele abrir esse interesse dele buscar, né, É, e conhecer e ir atrás. isso Boa. mesmo. Eu não consigo ler os comentários aqui, se vocês quiserem depois dar uma passada aí. Tem Tá bastante rolando. aqui, tá passando muito rápido. Tá legal. Eu vou contar só um. Depois vocês fazem a pergunta, mas é só um exemplo que eu fiz uma palestra aí numa escola, eu sei, Centro de Educação Infantil. E aí eu fiz uma palestra com relação à alimentação da cultura indígena, né? Com relação à culinária indígena. Aí as crianças, elas não comiam peixe quando era o dia de peixe, macaxeira, banana, não comiam. Aí eu fui numa palestra e falei, professoras, ó, diretor, eu preciso que vocês deixem lá, montem uma mesa cheia de macaxeira, banana, tudo quanto assim, eu vou dizer, vou dar a lista para vocês do que o meu povo consome mais, né? E aí eu dei a palestra, e lá tinha um tucunaré enorme, tinha banana, tinha macaxeira, tinha batata, tinha várias outras coisas lá da nossa culinária. E eu apresentei tudo isso para eles lá, no concreto mesmo, assim. Ó, isso aqui é o peixe, isso aqui é o tucunaré, serve para fazer caldo, para comer frito, comer assado, comer... E deixa a gente muito forte, é por isso que a gente consegue carregar uma tora de madeira, e por isso que a gente consegue carregar muito peso. E aí eu só sei que deu efeito. Uma semana depois, as crianças estavam comendo macaxeira, estavam comendo banana, peixe que eles estragavam, eles estavam comendo. Isso não é só eu, não. Foi os relatos dos professores depois daquela semana que teve a palestra, né, sobre culinária indígena, eles passaram a comer. E aí quando eu voltei lá, todos eles vieram me abraçar e falaram, professora, eu tô mais forte porque eu tô comendo peixe, eu tô comendo banana. Então, ó, é isso, né? São coisas que a gente tem que fazer para poder ver, né? Se a gente não fizer, a gente vai continuar na mesma. Muito bom, transformador, inclusive, hein? Sandro, você tinha uma pergunta? Você ia falar agora há pouco? Não, para vocês passar pelo comentário aí. Ah, tá, verdade. Vamos passar assim. Eu vi aqui que querem aprender a língua macese. Eu dei uma lida aqui, eu não sei quem foi que mandou, mas falaram para eu falar algumas palavras. Eu posso falar, sim. Posso ensinar as frases básicas de cumprimento. Pode Aí ser. vocês aplicam na escola de vocês. Eu digo. Ó, aulão. Tá bom, quem pediu, bora lá, ó. Por exemplo, ó, uma das palavras mais fáceis que a gente utiliza quase todos os dias na nossa língua é adá. Adá? Adá. Não tem o já, é adá. Adá é oi. Ou então, adá e sukunó, tipo, oi, bom dia, né? Adá e sukunó. Adá e sukunó. Isso, adá e sukunó. E aí a gente tem... Isso. Aí também ó, o adá pode ser oi também, né? Aí, ó, eu falo adá, aí vocês falam aí. Aí. Isso. Aí. Eu falo adá, eu digo oi e vocês respondem oi, né? Ou então o adá é como se fosse oi, tudo bem. Falei, sim, tudo bem, entendeu? O aí é isso, o significado, entendeu? São duas palavrinhas que a gente mais utiliza no dia a dia. Aí também o isukunó é como se fosse bom dia, né? Adá, bom dia, né? Adá isukunó. Adá isukunó. Muito bom. Ou então, na hora do almoço lá, penunit, vamos comer, né? Penunit. Não, o sotaque tem que treinar o sotaque, mas... E é diferente, é tão diferente, né? Porque a gente aqui que já tá praticamente há uns 5 anos convivendo com os Guarani, a gente não aprendeu praticamente nada, né?
Quando você falou não tem o já, né? No Guarani, né? No Tupi-Guarani também tem muito do já, né? Então tem essa, você falou já, anhá, né? É uma coisa Adá, assim. adá. Isso. Aí parece muito que tem um D no meio ali com J, né? Tipo, É, parece Adá. isso mesmo. Não tem. A escrita dela é A-D-A-C. A-D-A-C. ADAC. A-D-A-C. Adá. Se você não fala a Mas pronúncia, eu nunca ia saber, eu nem ia o arriscar a C, pronúncia. o C não, não se, a gente não, por exemplo, tem gente que lê Adak, não é Adak, é Adá. ADA. Você é mudo. É, Temo. isso. Você é mudo. Muito bom. Aí também tem o Adá Budam, que é tipo, oi, tudo bem, né? Nossa, Budambike. Budambike. aí, ó. Adá Mujambique. Budambo ou Adá Budambike. Bujambique. Tem o Budambó também, ó. Budambó. Bujambó. Esse parece mais fácil. Budambó. É. Não é Parece um Jumbo, pouco é mais. Dumbo. Bujambó. Dumbo. Não é Jumbo, Dumbo. é Dumbo. Isso, exatamente, perfeito. Falou certinho. Então, Dumbo. a diabo Dambó. É. O som, o D tem som de R. Por exemplo, o Ra, Ré, sabe? Uhum. Entendeu? Caramba. É isso. Aí quando a gente for se despedir, ou eu tô muito cansada com o sono, o estono. O Estono. Stono. Isso, estono. Eu não Tem umas sei se palavras vocês que estão parecem mais percebendo. fáceis. Eu não sei se vocês estão percebendo uma semelhança com o sotaque japonês, já meio que amarrado assim, e a palavra bem seca, né? E parece o japonês né, tem um sotaque parecido. E eu estava vendo um documentário dos povos da América Latina, da onde que eles vieram. E tem muita relação com as migrações, que a Terra era toda junta e tal. E tem uma teoria, né? Porque eles não vão falar que é isso, né? Uma teoria que vê um pessoal muito da Ásia para cá, para América Latina, e blá, 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 passaram pelo gelo e tal. E tem muita relação. O Nordeste tem uma forma arrastada de falar e de cantar o repente, e a origem é da língua árabe também. Sempre ser um tom menor que eles estão cantando, tem uma relação que foi muito turco para o Nordeste. Então, e árabe. Então, tem uma relação com a língua árabe também, o jeito de cantar nordestino. Então, mano, é uma pluralidade o Brasil tão grande, mano. Mas tão grande que essa aula aqui, que bom que essa aula tá dando mais raiva ainda desse governo federal que a gente tá tendo, querendo destruir toda essa riqueza que a gente tem, né? Pois é. Eu li um livro aqui, eu sou uma pesquisadora também, da origem do Amazon, dos manauaras, né? E assim, muito, muito fantástico, porque alguns indígenas da minha região, eles ainda presenciaram o período das navegações. Teve jesuíta que adentrou aqui, né? O Rio Solimões, Rio Javari. E, eu fiquei fascinada. Vocês viveram, vocês presenciaram o período eles queriam, né? Eles queriam fazer, né, a missão, instalaram igrejinhas aqui, fizeram trabalhos. Então, tipo... E aí tem um livro bem antigo que eu li que fala sobre a nossa... Eu não sei agora se é ascendência ou é descendência. É um pouco asiática. Foi isso que eu vi. Dos indígenas, no caso. Sim, interessante. Interessante. É um pouco o que o Sandro falou também. Legal. As migrações, né? Que teve no mundo inteiro, assim. Esse documentário passou num canal aqui no Stories e foi umas quase 3 horas e eu fiquei vibradão, porque me pegou, né? Mostrou muita coisa lá no México, foi descendo e tal. E é muito louco, né? O Brasil é uma coisa que a pluralidade
desse país, dessa terra aqui é única mesmo. É. Marina, só para fechar essa parte então das palavras, eu ia perguntar uma aqui que alguém comentou aqui também. Obrigado, como que fala obrigado? Obrigado. É a mesma coisa. Aí, Bujambuque, entendeu? Bujambuque. Jambuquê. Algumas palavras, elas dependem muito do contexto. Do contexto. Algumas palavrinhas, elas dependem muito do contexto que você tá. Então, a mesma palavra que eu discuti, tipo, Bujambuque, tipo, tudo bem com você, né? No caso, obrigada. Aí é Bujambuque, né? Bujambuque. Entendi. Contexto, é que nem é mais simples, né, que o português, é que nem o inglês, né? Tudo é no contexto. O Guarani também depende do contexto que tá ali. Você resolve a frase, resolve o que você quer falar. E é Exato. direto, né? Isso mesmo. As duas palavras assim. Como que escreve essa obrigado? B. Agora, tem uma letra, a E com trema, trema que fala, né? B. Então, eles ficam com som de B. Tipo, não é o U, assim, é B. Bujambo e que. Tipo, Bujambo. B-U-D-A-M B-O, Bujambo, I-Q-U-E-E, C. Bujambo e que. Bujambo e que. Interessante que Complicado. essa parte do M antes do B, também é muito do tronco Tupi-Guarani também, né? Do Mboi-Mirim, Mbodiapé, né? Essas palavras assim que traz o M primeiro escondidinho, mas não fala, você já puxa pro B já direto. Isso, Interessante. Bujambo e que. Mbodiapé. Isso mesmo. Bujambo e que. R. Tenta pronunciar com R. Jumbo. Ah, Jumbo. Jumbo. É isso, Bujambo e que. Jumbo. Muito Vai bom. ser difícil de falar no finalzinho. Mas a gente está chegando aqui no finalzinho da live, né? A gente está completando aqui 1 hora. E eu acho que a gente já vai partir então para as considerações finais. É claro que tinha muitas outras perguntas para a gente fazer, porque o assunto, né, é muito bom também de discorrer, de falar sobre, né? O rapazinho aqui escreveu certo, o Rock Carlinha escreveu, Bujambo. Ah, que legal. Isso aí. Ele escreveu certinho. Aí, o pessoal tá acertando, arrasaram, beleza. Ó, a Gabi também aí, ó. Show! Aulão. A professora tem a didática muito boa, mano. Aprende fácil. É verdade. Muito bom. Marina, então, a gente já está chegando no finalzinho. Eu gostaria de então passar para você deixar suas considerações finais aí dessa participação aqui no nosso circuito clandestino. Tá, gente, obrigada ao pessoal que nos acompanhou, tá, até aqui, né? E, assim, obrigada pelo espaço, pela oportunidade também, Thiago. Muito bom, né, tá nesse diálogo com vocês, de saber também, né, quanto que vocês enfrentam desafios por aí. A gente tá em região diferente, mas a gente praticamente briga pelos mesmos, né, a gente luta a mesma luta, vamos dizer assim. E assim, agradecer ao Jonathan e ao Sandro, né? Ao Jonathan e ao Sandro por esse bate-papo também. Eu sempre aprendendo com vocês também, é sempre bom. E mandar um beijo pro pessoal aí que já faz tempo que eu não vejo, né? Que tá no chat, tá me cumprimentando aí. E é isso, pessoal. Precisando, a gente tá aí para outros temas também, né? Com relação à educação, ao movimento, né? À saúde. Então, estamos junto aí, tá? Obrigada mesmo pela oportunidade. Legal, nós que agradecemos. Joe, você pode deixar suas considerações também finais? Claro, quero Acho que o Joe deu uma agradecer aí. travadinha agora. Voltou. Oi? Quero Não, pode agradecer falar, aí que a você tinha todos a travado aqui.
a participação de todos aí. Da Marina, muito obrigado, tá? Por trazer essas vivências, essa fala. O Aulão, a Jambiqué. Jambiqué. Para finalizar, a gente fala assim, ó, Aité, Ninu. Aité, Até, Ninu. Ninu. Aité, Ninu. É isso, pessoal. É mais ou menos. E, Aité, Ninu. e agradecer a todos que participaram aí. Compartilhem as lives. Vai ter aí uma programação super bacana do circuito. Perguntaram que se estaria gravado, né? Se vai ficar gravado, entra aí no perfil. O que rolou ontem também, a live de ontem, super massa, tá lá gravado, confere lá, assiste essa depois, compartilhem, as próximas também acompanhem. E é isso, Jaraguá e Guarani, fora Bolsonaro. É isso. É isso. Sandro? Agradecer todas as pessoas que interagiram, encostaram, viram as ideias aqui. Como o Joe falou, o Circuito Clandestino vai até 29 de agosto. Essa live vai ficar salva, inclusive salva aqui no Instagram e salva também no canal do YouTube do Circuito Clandestino. Se inscrevam no canal do Circuito Clandestino no YouTube, que as lives estão sendo salvas lá também, né? E mais uma vez vou falar aqui da campanha da Companhia de Teatro Laje, da Brasilândia. Estamos numa ação direta para contribuir com a Tati lá, que tem um projeto muito bonito, que atende 280 crianças. E a laje que eles faziam trabalho na garagem caiu, né? Então, já faz um tempo já que ela está tentando levantar e não está conseguindo. Então, essa demanda agora é nossa também. E a gente vai lutar para que esse espaço volte a fazer o que sempre fez, né? A parte de educação, a função social que aquele espaço exerce na Brasilândia, né? Que não é longe daqui da gente aqui. Então é isso. Procurem aí nas redes sociais do Circuito, do Salve Quebrada, o Papeirinho, tá rolando essa campanha, estamos postando esse fly que tá até passando aí para vocês, dessa campanha. Marina, muito obrigado pela aula, pelo seu tempo de estar aqui com a gente, por essa troca aqui, que é muito importante. Eu ouvi de você uma coisa que eu ouvi aqui do indígena no Jaraguá, e para a gente é muito importante ouvir isso, né? Você falou, a luta é a mesma. Então, isso é muito importante, a gente ouvir isso de vocês. E a gente pensa assim também. A luta é uma só, estamos juntos, né? E é isso. Circuito Clandestino volta na quinta-feira no Cine Taipas e às 8h30 da noite aqui no perfil do Circuito Clandestino. E é isso. Jaraguá e Guarani, fora Bolsonaro, e vamos que vamos. Jaraguá e Guarani. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigada.